A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Hoje é dia 3 de março de 2025, segunda-feira de carnaval, festa da carne. E eu tô aqui para falar com os irmãos sobre santidade. Não vai ser uma live porque eu separei muitos textos, tá? E eu tô querendo colocar em outra plataforma também, no TikTok. Vamos ver o que vira. Porque a mensagem, a palavra de Deus do arrependimento tem que ser levado, porque nós estamos nos últimos tempos, amém? E, bom, como eu já disse, o tema de hoje é santidade. Eu fiz um esbocinho aqui, tem muitas passagens, olha aqui, tem muitas passagens, tá? E, enfim, tentarei fazer em 15 minutinhos, amém? A palavra base é 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que você... Desculpa, gente, eu tô sem óculos, minha Bíblia costuma ser... que eu tô com uma letra grande aí... Incrível, né? Mas sem óculos eu não tô enxergando, mas enfim. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito estás: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Na palavra de Deus, Deus diz: venha como estás. Só que a gente não deve permanecer como a gente está. Quando a gente aceitou Jesus, a gente estava cobertos de pecado, com uma imensidão de pecados. Esses pecados foram lavados por Cristo na cruz, desde que o aceitemos como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas e que nos afastemos do pecado, tá? Não adianta a gente aceitar Cristo e continuar no pecado. Então eu vou estar aqui falando com vocês sobre isso. Ser santo significa ser separado do pecado. Deus é totalmente santo, não há mal nenhum nele. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho amado para que tenhamos a vida eterna. Ele não quer que nenhum mal nos aprisione, corrompa e nos destrua. O alvo de todo cristão significa ser imitador de Cristo. Deve ser separado para Deus e para o propósito de Deus. A santificação é um processo. O que quer dizer isso? Que não é do dia para a noite que isso vai acontecer, amém? Cada dia você vai ser transformado em algo na sua vida, amém? Então a santificação é um processo onde buscamos ser o mais parecido com Jesus possível, né? Quando conhecemos a Cristo, que é a verdade, vivemos nossa vida dedicada a Ele. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí se inicia o processo de santificação. Isso quer dizer que Deus irá nos aperfeiçoar a cada dia para vivermos na dependência dEle. Em Levítico 20, 26, vamos lá para o livro de Levítico. O livro de Levítico foi escrito para a tribo de Levi, que era os encarregados, eram os ministros, né?
E hoje nós todos somos ministros da palavra de Deus, amém? Que o véu do templo se rasgou. Levítico 20:26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, nós fomos separados para sermos do Senhor, amém? Para sermos santificados, para sermos adoradores. Adoração é mais do que um louvor, um estilo musical. A adoração é um estilo de vida, tá? Onde todos os nossos atos são para a glória e honra do Senhor. Amém? Em Levítico 20:26 diz que o propósito de Deus desde o início foi a santidade dos seus filhos. E a santificação é a única maneira de permanecermos na presença de Deus, porque Ele é perfeitamente santo. Amém? Em 1 Samuel 2:2 é o cântico de Ana, tão lindo. Em 1 Samuel 2:2 diz: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma. Há como o nosso Deus. Amém? Como devemos nos santificar? Mantendo uma vida, mantendo uma conduta de fé e prática que nos aproxime do Senhor e nos afaste do pecado. Então, a partir do momento que a gente tem uma vida de adoração, uma vida dedicada a Deus, uma vida que nos aproxima de Deus e não nos afasta de Deus, nós vamos estar mais longe do pecado e mais perto de Deus. Então, nosso estilo de vida vai estar fazendo isso, tá? Em Êxodo 22:2-3... Não, isso não... Aqui fala de Arão, não vou falar sobre as vestes dele, que tinha que ser o melhor, o mais belo, mas enfim. Sendo separados para Deus, a gente vai se tornar o mais belo, o mais santo, o mais eficaz, o melhor, amém? Mas isso durante, né? Se a gente sobreviver ao processo, porque esse processo não é fácil, tá? Eu tô passando pelo processo e todos os dias tem algo para mudar em mim. O Espírito Santo me mostra alguma coisa que, vamos deixar a velha Denise para trás, né? Em Salmos 29:2, diz que nós devemos dar a glória ao Senhor. Que toda nossa mudança, toda a nossa vida tem que ser para Cristo. Toda a nossa glória, eu tenho mudado bastante, né? Que a glória e a honra do Senhor. E no meu emprego, algumas pessoas já falaram: nossa, você tá diferente. Males que vem para bem, né? Estavam falando da minha separação. Mas não foi a separação que me fez bem. Foi me aproximar de Deus que me fez bem. Tá? Então, é difícil falar para um incrédulo isso, né? Não é a separação, não é estar longe do meu esposo, que é uma só carne comigo. É estar mais perto de Deus. Isso tem me modificado, tem mudado meus hábitos, meu agir, meu pensar, meu falar, tá? Então, é isso que tem mudado. Então, vamos ler 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Eu amo essa passagem.
Acho que eu não separei aqui, mas vamos abrir aqui. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqui em Efésios está dizendo que antes, até mesmo da fundação do mundo, nós fomos escolhidos para sermos separados, para sermos santos diante de Deus, tá? Se você já entregou sua vida ao Senhor, você é morada do Deus Altíssimo, templo do Espírito Santo. Sua vida deve transparecer beleza, luz e santidade, pois você é templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Santo habita em vós? Então nós temos que lembrar, antes de ouvirmos uma música do mundo, eu não digo em apenas ouvir, mas eu falo em prestar atenção, deixar aquilo entrar no seu coração. É nisso que eu tô falando, sobre ouvir música do mundo. Antes de você ir pular carnaval, antes de você fazer algo que desagrade a Deus, antes de você se unir a uma pessoa que não é sua esposa, seu esposo, antes de você fazer qualquer coisa que desagrade a Deus, lembre-se que você é templo do Espírito Santo. Amém? A partir do momento que você entrega a sua vida a Deus e você fala, eis-me aqui, Senhor, você é templo do Espírito Santo. Vamos lá. Como sermos santos nos dias de hoje? Ser santo é mais do que regras, do que podemos ou não fazer. Está mais relacionado ao que nos motiva a ser diferentes neste mundo. Se trata de decisão, de renunciar ao que pode nos afastar de Deus e decidir fazer o que nos aproxima de Deus. Então, é ato de renúncia, de decisão. Você tem que estar decidido e firme no seu propósito. Amém? Não é que eu não vou mais poder ir no barzinho. Mas espera aí, qual que é o meu propósito nesse barzinho? É só ir lá conversar com as amigas? Eu vou ver se eu encontro alguém? Eu vou seduzir alguém? Qual que é o seu propósito? Vou só lá comer e beber. Espera aí, você vai estar ingerindo o quê? Vai ser algo que não te deixe sóbrio? Vai ser algo que tire o seu poder de domínio próprio? Eu prefiro não beber nada, porque eu já vivi numa vida em que eu me embriagava de cair. Hoje eu tô liberta. Eu sei que se eu tomar uma taça de vinho, eu não vou me embriagar. Só que a primeira taça vai levar a outra, que vai levar a outra. Eu não quero isso pra minha vida. Então, são renúncias que a gente faz, que a gente tem que fazer. Amém? São decisões, E a gente tem que ser muito firme nessas decisões. Não dá pra ser meia boca. É só hoje. Jesus pode voltar pra você hoje. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Amém? A gente não sabe. Quantas pessoas jovens têm morrido ultimamente de infartos fulminantes?
Uma sujeirinha. Eu tava na cozinha do acampamento. Ai, só vim pra casa tomar um banho e gravar esse vídeo pra vocês. Vamos lá. Em Salmo 119:9. Observamos, nós devemos observar se nossa vida corresponde à palavra de Deus. Eu sou um bom representante de Deus na atualidade? Minhas ações envergonham o Evangelho? Minhas ações enaltecem ao Criador? Então, o que eu estou fazendo com as minhas ações? Eu estou envergonhando ou enaltecendo ao Senhor? Salmo 119:9. Vamos lá, Salmo 119:9. Como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Amém? Então, nós devemos observar todos os nossos caminhos. Nós não devemos agir impensadamente. Nós não devemos fazer nada sem antes refletirmos. Isso é bom para mim? Eu devo fazer isso? Amém? Em João 17:17, vamos lá. Evangelho de João. Diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós devemos não nos esquecer de buscarmos a Deus, de lermos a palavra, de termos nosso devocional, porque é aqui que a gente vai saber se o nosso caminho está certo ou não. Além, é claro, o Espírito Santo nos testifica, né? Nos convence do pecado. Quando eu me converti, aliás, quando eu era convencida, meu pastor dizia que se a gente tem dúvida de algo, é melhor não fazer. Amém? E isso é verdade, se a gente tem dúvida, é melhor não fazer. Será que isso vai me aproximar ou me afastar de Deus? Na dúvida, não faça. Em Romanos 12:2 diz que não devemos nos conformar com este mundo. Uma coisa que nós devemos saber, que nossas mães cansaram de nos dizer: você não é todo mundo. Amém? Você não é todo mundo. Não precisa copiar os outros para fazer parte de nenhum grupo. Pense por si mesmo e deixe que Deus opere uma transformação radical na sua mente. Amém? Romanos 12:2, não vos conformeis com... Vamos abrir, tá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É o que eu acabei de dizer, você não é todo mundo. Se você tem dúvidas de algo, é melhor não fazer. Peça direção a Deus, peça direção ao Espírito Santo, mesmo que demore essa resposta. Ela vai chegar para você, tá? E é melhor você não fazer do que depois colher os frutos disso. Colher os frutos do arrependimento. O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita é. Amém? Primeira Tessalonicenses 4, de 3-7. Ui, caiu meu papel. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum,
porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes já vos disse e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus não quer que a gente continue no mesmo, né? Cadê a transformação de vida? Cadê a mudança? Cadê, né? Nossa, lembrei do filme Mudança de Hábito. Vocês lembram? Vocês chegaram a assistir a Dolores? Ela era uma prostituta. Ela foi para o convento para fugir de um traficante, de um matador, não lembro. E ela se converteu, né? Mas quantos de nós não fomos prostitutas e prostitutos e nos conhecemos a Jesus e nos convertemos? Nós continuamos o mesmo de ontem? Não. Tenta se lembrar quem você era antes de conhecer Jesus. Não é uma visão agradável, né? A minha visão de eu caindo na rua, de tão bêbada que eu estava, não é uma visão agradável. Mas a visão do Senhor me resgatando daquela imundícia, daquele lixo que eu estava, é uma visão muito agradável. Na palavra de Deus diz que quando a nossa casa está limpa e a gente dá brecha para Satanás, Satanás encontra uma maneira de entrar, o que acontece? Ele traz mais 7. Então, se a sua casa está limpa, faça-a permanecer limpa. Amém? Arrependimento e fé, discernimento. Nós devemos pedir perdão a Deus quando erramos, além de uma verificação constante e ajustes em nossos valores mentais, emocionais, hábitos de vida e princípios espirituais. Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vou ler o 23 também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós nos arrependemos, então nós temos agora fruto para a santificação. E além disso, a vida eterna. Amém? E se nós continuarmos no pecado, nós temos a morte. Amém? Tá acabando. Mais uma maneira de permanecermos em santidade. Mudança de foco. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Ele é o centro de tudo. Mas andando nos caminhos do Senhor, nós seremos abençoados, como diz em Deuteronômio 28, 22. Não, 28, 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, as bênçãos nos alcançarão. Amém? Gente, desculpa, eu preciso comprar um tripé. Aliás, eu acho que eu tenho um, só não sei onde tá. E receberemos uma gloriosa salvação. Você precisa ser mais belo, mais útil, mais eficaz em tudo na sua vida para assim glorificar e exaltar ao Senhor com o seu melhor. Tudo o que fizer deve ser feito para a glória de Deus. Não se deve buscar a sua glória pessoal. A vida prática com Deus deve ser condizente e acompanhada pelas mudanças internas que Ele mesmo opera em nosso interior.
Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Eu bati a mão. Parou de gravar, mas voltou já. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Amém? Então, tudo que nós fizemos deve ser para a glória e honra do Senhor. Quais os perigos que dificultam nossa santificação? Vamos lá? Influências mundanas, distrações perigosas, refúgio nos entretenimentos, amor ao mundo, ao dinheiro, bens, desejos, fama, desprezo ou desobediência à palavra de Deus, julgo desigual. Tudo isso nos afasta de Deus. Amém? Sobre julgo desigual está em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Vamos ler rapidinho? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toques nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Vamos ler o 7:1 também. Eu ia ler mais pra frente. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Nossa santificação deve ser cultivada e protegida a todo custo, com nossa decisão de manter nossa fé, sermos obedientes à palavra de Deus e uma consciência fiel a Deus. Em Lucas 1, 74 a 75... de conceder-nos que, libertos da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. É uma promessa de que, enquanto vivermos, Deus promete nos livrar de nossos inimigos para os servirmos sem medo. Amém? A santificação se inicia em nosso interior, por Deus. E é para a glória de Deus a existência de um povo santo, puro e aperfeiçoado para Ele. Não devemos buscar através da palavra. Não devemos buscar só através da palavra. Temos também de ter um relacionamento íntimo de adoração e comunhão com Jesus Cristo. Deve haver várias mudanças em nossos pensamentos, ações, vida, em nossos padrões morais, mentais e emocionais. Amém? Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E a partir desse momento, nós devemos ter um relacionamento saudável com Cristo. Esse relacionamento tem que partir dos dois lados, né? O Senhor não vai nos encontrar se nós não o buscarmos. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Você já tentou ver os horários que Daniel orava? Ele orava de manhã, à tarde e à noite. Quantas vezes você ora por dia? Como está seu relacionamento com Deus? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? E eu fiquei desesperada semana passada que eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu não conseguia. Eu não estava me sentindo respondida.
Aí Deus usou uma irmã que nem me conhece pessoalmente para me trazer uma palavra que as minhas orações estavam chegando a Ele e que Ele estava me ouvindo, mas que era tempo de eu adorá-lo, de eu não me preocupar com o que está com o porvir. Amém? Então, amados, agora eu vou ir, que eu preciso tomar um banho, que eu vou pro culto. Ai, que bênção ter um culto hoje, né? Podia ter um culto todo dia, né? Mas infelizmente nós não temos esse privilégio de termos cultos todos os dias. Tem algumas igrejas que tem. Mas enfim, vamos aproveitar esse retiro de carnaval. Vamos aproveitar esse tempo, né? Esse feriado para alguns, para buscarmos a Deus, para buscarmos a nossa santificação, para buscar a nossa intimidade com Ele, a melhoria dessa intimidade, amém? Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, amém?